Olá, bom dia, boa quarta-feira. A gente dá início agora à transmissão da sessão ordinária de hoje. A pauta da ordem do dia traz dois projetos que tramitam em urgência. O primeiro deles garante o direito às mulheres de terem acompanhante de sua escolha em exames e consultas nas redes pública e privada de saúde. Já o outro projeto, que aguarda análise do plenário, é um projeto do governo, encaminhado pelo governo, que reestrutura o FUNPAES, que é um fundo de apoio à educação infantil e ao ensino fundamental aqui do estado. Vamos então acompanhar os trabalhos de hoje. Décima quarta sessão ordinária híbrida, virtual e presencial da 20ª legislatura. Bom dia a todos. Havendo quórum, invocando a proteção de Deus, declaro aberta essa sessão e convido o deputado Capitão Assunção para proceder à leitura de um versículo bíblico. E, para tanto, eu solicito todos que fiquem de pé em sinal de respeito. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Gênesis 12, 3. Senhor presidente, pela ordem, só para esse versículo é uma homenagem ao povo, à nação de Israel, por se sentir ultrajada pela presença dos navios do Irã em território brasileiro. Obrigado, presidente. Amém. Fica dispensada a leitura da ata da sessão anterior, mas declaro aprovada conforme foi disponibilizada no site da ALIS. Eu pergunto se algum dos deputados presentes deseja fazer o pedido de minuto de silêncio. Não havendo, nós vamos à primeira fase do expediente para simples despacho. Ofício 16/2023 e 4/2023, deputado Calegari, justificando sua ausência na sessão ordinária realizada dia 14 de março de 2023. Justificada a ausência à secretaria. Ofício 20/2023 e 330/2023, o deputado Hudson Leal, justificando sua ausência na sessão ordinária realizada no dia 14 de março de 2023. Justificada a ausência à secretaria. Ofícios número 36/2023 e 9/2023, o deputado Dari Pagum, do bloco parlamentar, composto pelos partidos Podemos, PSB, União Brasil, PSDB, Cidadania, PT, Patriota e PDT, comunicando a indicação do deputado Tiago Hoffmann para membro titular e do deputado Lucas Escaramuça para membro suplente da Comissão de Segurança e Combate ao Crime Organizado, que estão vagos. Ciente a secretaria para providenciar a solicitação e arquivar o processo. Ofício 38/2023, deputado Coronel Wellington, líder do bloco parlamentar composto pelos partidos republicanos, PL e PTB, comunicando a indicação do deputado Lucas Polese para membro titular da Comissão de Constituição e Justiça, de Cidadania, Serviço Público e Redação, e do deputado Capitão Assunção para membro titular da Comissão de Educação, ciente a secretaria para providenciar a solicitação e arquivar o processo. Dos itens 5 ao item 10, tratam-se de projetos dos senhores deputados para os fins que especificam. Os deputados para esses itens são, os despachos para esses itens são: após o cumprimento do artigo 120 do Regimento Interno, as comissões relacionadas pela Presidência, a Comissão de Justiça na forma do artigo 276 do Regimento Interno, e justifique-se, ou seja, junte-se ao projeto que especifica, conforme cada caso. Então, esse despacho é para os itens 5 a 10. Item 11. Parecer oral da Comissão de Justiça em votação realizada a primeira reunião ordinária híbrida, ocorrido no dia 7/3/2023, que concluiu pela constitucionalidade, legalidade, juridicidade e aprovação, na forma do artigo 276 do Regimento Interno, do projeto 512/2022, da deputada Janete de Sá, que acrescenta item ao anexo único da Lei 11.212, de 29 de outubro de 2020, instituindo a Semana da Festa do 1 quilômetro de Ponto Belo, a ser celebrada anualmente no mês de março ou abril, incluindo no calendário oficial do Estado do Espírito Santo.
inclua-se na ordem do dia para cumprimento do prazo recursal. 12º, requerimento número 51/2023, do deputado Mazinho dos Anjos e outros, de formação de frente parlamentar de apoio aos oficiais de justiça. Defiro à Secretaria para providenciar ato de criação da frente parlamentar. Do item 13 ao item 19, tratam-se de requerimentos de informações oficiais. O despacho para esses itens é oficie-se. Do item 20 ao item 25, tratam-se de requerimentos de retirada de proposições. O despacho para esses itens é defiro. Segunda fase do expediente sujeita a deliberações. Nós já temos aí 23 deputados presentes, então passaremos a essa fase. Tanto virtuais como presenciais. Deputado Danilo. Pois não, presidente, deputado Dari Pagun. Antes que Vossa Excelência entre na segunda fase, eu gostaria de solicitar a Vossa Excelência, consultando, é claro, o plenário, se nós podemos reverter a pauta Inverter da sessão. a pauta. Ok, eu consulto ao plenário, se concorda aí com o requerimento do líder do governo, deputado Dari Pagun, preservando a ordem, a fase das comunicações. Né? Os deputados que aprovam permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Fica aprovado. Do item 26 ao item 30, tratam-se de requerimentos para a realização de sessões solenes e especiais. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Então fica aprovado todos os requerimentos dos itens 26 até o item 30. Do item 31 ao item 60, tratam-se de indicações das senhoras e senhores deputados, ficam em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Não havendo contrários, ficam aprovados todos os itens de 31 até 60. Passamos agora à fase da ordem do dia. Discussão única em regime de urgência do projeto de lei 515 da deputada Irine Lopes, que dispõe sobre o direito de toda mulher a ter acompanhante, pessoa de sua livre escolha, nas consultas e exames, inclusive os ginecológicos, nos estabelecimentos públicos e privados de saúde no âmbito do Estado do Espírito Santo, publicado no Alias Digital, do dia 19/2/2022, em anexo para se tratar de matérias correlatas, projeto de lei 12/2023, o deputado Hudson Leal, projeto de lei 48/2023, do deputado Thiago Hoffmann, projeto de lei número 81/2023, do deputado Pablo Muribeca e projeto 89/2023, do deputado Alexandre Chambinho, autor do requerimento de urgência número 14/2023, aprovado na sessão ordinária do dia 28/2/2023, nas comissões em conjunto das comissões de saúde, de finanças, o relator de justiça e de finanças, saúde e finanças, o relator, deputado Mazinho dos Anjos, se prevaleceu do prazo regimental até 3 sessões ordinárias para relatar a matéria na 12ª sessão ordinária do dia 13/3, prazo até dia 20. Eu pergunto ao deputado Mazinho se ele mantém o prazo. Presidente, bom dia, deputados, deputadas, servidores, quem nos assiste pela TV Assembleia. Eu vou manter o prazo regimental. É regimental, fica aprovado. Segunda, discussão única em regime de urgência do projeto de lei 161/2023, oriundo da mensagem governamental 55/2023, que promove a reestruturação da lei número 10.787, de 18 de dezembro de 2017, que institui o Fundo Estadual de Apoio à Ampliação e Melhoria das Condições de Oferta da Educação Infantil e Ensino Fundamental no Espírito Santo,
FUNPAES, publicado no DPL do dia 7/3/2023, pareceres orais em conjunto das comissões de Justiça, de Educação e de Finanças pela constitucionalidade, legalidade e aprovação. A matéria baixou de pauta a pedido da presidência das comissões reunidas para possível apresentação de emenda e de adequação do texto. Convoco as comissões reunidas de Educação e Finanças para oferecer parecer oral. Justiça também. Senhor presidente, estou como relator do processo, continuo e apresento, senhor presidente, na Comissão de Justiça, duas pequenas emendas que ajustam o texto, aperfeiçoam o texto. No artigo 6º, onde se lê, parágrafo 1º, o Comitê Deliberativo do FUNPAES será composto pelo secretário de Estado da Educação, que o presidirá, pelo subsecretário de Estado de Suporte à Educação e pelo coordenador do PAES, e terá as seguintes atribuições, 2 pontos. Leia-se, parágrafo 1º, o Comitê Deliberativo do FUNPAES será composto pelo secretário de Estado da Educação, que o presidirá, pelo subsecretário de Estado de Suporte à Educação, pelo subsecretário de Estado de Articulação Educacional e pelo gerente do regime e de colaboração com os municípios, e terá as seguintes atribuições, 2 pontos. Então, essa é a primeira emenda, senhor presidente, que eu apresento. É apenas um ajuste acrescentando uma subsecretaria e uma gerência no Comitê Deliberativo. E no parágrafo 2º, senhor presidente, eu apresento a seguinte emenda, também na Comissão de Justiça, onde se lê, parágrafo 2º, compete à Unidade de Fomento à Colaboração pela Aprendizagem no Espírito Santo da SEDU, representada pela coordenação do Pacto pela Aprendizagem no Espírito Santo, COPAES, a operacionalização dos processos de análise e o repasse dos recursos para a execução dos planos de aplicação aprovados. Ponto. Leia-se, parágrafo 2º, compete à gerência do regime de colaboração com os municípios a operacionalização dos processos de análise e do repasse dos recursos para a execução dos planos de aplicação aprovados. Ponto final. Então, eu apresento essas duas emendas, senhor presidente, e recoloco o projeto em discussão. Não havendo quem queira discutir, vou colher os votos. Na Comissão de Constituição e Justiça, como vota o deputado Mazinho dos Anjos, com o relator com as emendas. Deputado Deninho de Silva, deputado Deninho, com o relator, com as emendas. Deputada Janete está online, estou vendo ela. Enquanto a deputada Janete está ali se preparando, a deputada Raquel Lessa, com o relator. Deputado Lucas Caramussa, com o relator. Deputado Lucas Polese, com o relator. Deputado Capitão Assunção, com o relator. Aprovado a unanimidade na Comissão de Constituição e Justiça. Passo a colher os votos da Comissão de Finanças. Deputado Thiago Hoffmann, relator. Deputado João Cosio, como vota, com o relator. Deputado Engenheiro José Esmeraldo, que está online. Com o relator. Com o relator. Deputado Danilo Baense. Deputado Danilo Baense está presidindo. O senhor vota? Não voto. Não pode votar aqui. Deputado Adilson Espíndola. Com o relator, eu vi ali. Na suplência do delegado Danilo Baense, deputado Lucas Polese, com o relator. Deputado Mazinho dos Anjos, com o relator. Deputado Calegari. Deputado Capitão Assunção, em substituição ao deputado Calegari, que eu não vejo o deputado Calegari aqui, com o relator. Deputado Coronel Wellington, com o relator. Calegari está online? Ele está licenciado. Deputado Alexandre Chambinho, que está online. Tá, beleza. Deputado Alexandre Chambinho. Deputado Deninho Silva, em substituição do deputado Chambinho, com o relator. Aprovado à unanimidade, senhor presidente, na Comissão de Finanças. Vou colher os votos na Comissão de Educação. Presidente da comissão, deputado Dari Pagung, com o relator. Deputado Fabrício Gandini, vice-presidente, com o relator. Deputado Danilo Baense está presidindo. Deputado Capitão Assunção, com o relator. Deputado Thiago Hoffmann, relator, com o relator. Devolvo a mesa, senhor presidente, aprovado à unanimidade nas comissões reunidas.
Obrigado, deputado Thiago Hoffmann. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Os deputados e deputadas que aprovam permaneçam. Pois não, deputado Ari? Não, só pedindo os deputados voto favorável ao projeto, que é muito importante para o Espírito Santo, principalmente para os municípios. Obrigado, deputado Ari Pagung. Os deputados que aprovam permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Não havendo contrários, fica aprovado. Eu retorno à Comissão de Justiça para relatar a nova redação com as emendas. Redação final, por gentileza. Presidente, receba a matéria, projeto de lei número 161/2023, oriundo de mensagem governamental 55/2023, que promove a reestruturação da Lei 10.787, avoca a matéria para a relatoria, relato pela aprovação da redação final. Bota a matéria em discussão na Comissão de Constituição e Justiça. Não tendo nenhum deputado que queira discutir, coloco em votação. Deputado Denil Silva, como vota? Deputado Denil Silva vota sim. Deputada Janete Sá. Deputada Janete está aqui com o relator. Deputada Raquel, de vermelho hoje, toda bonita de vermelho. Deputada Raquel com o relator. Deputado Lucas Caramuça com o relator. Deputado Capitão Assunção com o relator. Deputado Lucas Polese com o relator. Eu voto com o relator. 7 votos sim, nenhum voto não. Matéria, redação final aprovada. Devolvo a matéria ao presidente. Obrigado, deputado Mazin. Em votação, o parecer da redação final da Comissão de Justiça. Os deputados que aprovam permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Não havendo contrários, fica aprovada a Secretaria para extração dos autógrafos. Próximo item, item 3. Discussão, se houver recurso na forma do artigo 277, parágrafos 2º e 5º do Regimento Interno do Projeto de Lei 512/2022, da deputada Janete Sá, que acrescenta item ao anexo único da Lei 11.212, 29 de outubro de 2020, instituindo a Semana da Festa do 1 quilômetro do Ponto Belo, a ser celebrada anualmente no mês de março ou abril, incluindo no calendário oficial do Estado do Espírito Santo, publicado no DPL do dia 15 de 12 de 2022, parecer oral da Comissão de Justiça pela constitucionalidade, legalidade e aprovação. Não havendo recurso, a Secretaria para extração dos autógrafos. Há recurso? Pois não. Presidente, pela ordem. Pois não, deputado. Queria pedir a atenção dos senhores deputados e deputadas. Na forma do artigo 143, do inciso 8 do Regimento Interno dessa Casa de Leis, 3 projetos de nossa autoria não foram admitidos pela presidência da sessão ordinária. Razão pela qual gostaria da forma do parágrafo único do artigo 143 do Regimento Interno, já que estamos ainda dentro do prazo regimental de 5 sessões, recorrer à presente decisão para regular a tramitação dos projetos. O projeto de lei 167/2023, projeto de lei 176/2023 e projeto de lei 177/2023, que tem a oportunidade de vir para o plenário para a gente poder discutir essa matéria. Defiro à Comissão de Justiça. Próximo item, item 4, discussão especial em terceira sessão do projeto de lei número 68/2023, deputado Thiago Hoffmann, que acrescenta item ao anexo 1º da Lei Estadual 10.974, de 14 de janeiro de 2019, conferindo ao município de Marechal Floriano o título de capital estadual das orquídeas, publicado no ar digital do dia 3 de 2 de 2023. O meu áudio não está aberto. Por gentileza, aí, só fechar o áudio, por favor. Não havendo deputados inscritos, a matéria segue para as comissões. Entraremos agora na fase das comunicações. Concedo a palavra ao deputado Adilson Espíndola. Deputado Adilson Espíndola com a palavra. Não respondendo, deputado Alcântara Filho. Senhor presidente. Pois não, deputado Alcântara, Vossa Excelência está com a palavra. Amém. Glória a Deus, cumprimentando o presidente, os nobres deputados, servidores, público que nos acompanha pela TV Alice. Hoje eu gostaria, senhor presidente,
de fazer uma menção honrosa ante um ato heróico que aconteceu na noite de ontem na localidade de Santa Cruz, a praia, essa praia tão bonita da nossa cidade de Aracruz e do Espírito Santo. Um ato heróico foi registrado no dia de ontem. Eu gostaria de fazer essa menção honrosa ao senhor Alcides Francisco Sobrinho, 58 anos. Ele é motorista do transporte coletivo em Aracruz. O senhor Alcides, ele evitou que um bandido que tentou jogar o ônibus do transporte coletivo de Aracruz, cuja condução estava sob seu controle. Eu estou esperando a minha cabeça melhorar um pouquinho. Entrou um áudio, vou voltar a falar aqui. O senhor Alcides, ele evitou uma tragédia na noite de ontem em Aracruz, quando um bandido que estava no ônibus tentou, de forma abrupta, tomar a direção do veículo e jogá-lo no rio Piraquiaçu, quando o veículo passava pela ponte de Santa Cruz. O senhor Alcides, de 58 anos, mediante sua força corporal, sua habilidade ali na hora, sua presença de espírito, ele manteve a tranquilidade, fez o necessário para assegurar para a vida e segurança de todos os passageiros. Houve um pequeno acidente, não teve nenhuma vítima no ônibus. O meliante, depois desse ato, ante a resistência do senhor Alcides, ele quebrou o vidro do ônibus, pulou do ônibus e pulou da ponte, não foi encontrado ainda, mas a própria polícia militar que esteve no local imediatamente, no boletim de ocorrência, registrou tratar-se de um ato heróico do senhor Alcides, que mora aqui no bairro São Marcos, em Aracruz, na nossa região, que é uma pessoa conhecida, uma família muito querida. Então, gostaria de fazer essa menção honrosa, solicitar à casa, através da mesa, que envie essa menção formal de congratulação pelo ato heróico do senhor Alcides, para que ele possa ter essa certificação e guardar na memória junto à sua família, uma vez que nós, da população de Aracruz e a população capixaba, se orgulha muito, e eu tenho certeza que a família do senhor Alcides também se orgulha muito da sua figura ante o ato heróico na data de ontem. Então fica aqui o registro e o pedido a esta mesa que possamos enviar de forma solene e formal uma menção honrosa, congratulação ao senhor Alcides, senhor presidente. Muito obrigado, Deus abençoe. Muito obrigado, deputado Alcântara Filho. Eu concedo a palavra agora ao deputado Alexandre Chambinho. Deputado Alexandre Chambinho não respondendo. Deputado Alan Ferreira. Bom dia, presidente. Bom dia, colegas deputados. A todos aqueles que nos assistem, que nos ouvem pelas redes sociais, pela TV Assembleia. Sempre é uma honra para mim estar aqui nessa Casa de Leis. Eu nunca imaginava que poderia um dia estar aqui junto com vocês, mas Deus me honrou e farei o possível para honrar a todos que me deram essa oportunidade. Hoje li algumas indicações de minha autoria ao governo do Estado. Uma delas é a reforma da escola Pretonilha Vidigal, no distrito de Itaoca, uma escola estadual, a qual há tempos não tem uma reforma, não tem climatização, mas eu acredito que em breve teremos essa escola com essa reforma, como foi dito ontem pelo secretário de Educação. Outras indicações minhas aqui, que eu venho sempre batalhando, lutando pela causa autista, como todos sabem. É uma luta não só minha, mas de vários órgãos, igrejas, famílias. Sul do estado, nós temos lá uma falta grande de profissionais para as terapias para a causa autista e para outros transtornos.
Mas como eu venho militando no autismo bem antes de eu ter mandato de vereador, então hoje como deputado eu estou tentando levar a inclusão aonde eu posso, falar de inclusão. Por isso que fiz uma indicação aqui a essa casa, primeiro de uma sala sensorial, que seria de suma importância e para mostrarmos também que estamos buscando a inclusão, sermos inclusivos, não só de fala, às vezes nas datas, não digamos comemorativas, mas que lembram o tema, todos falam, temos palestras, temos seminários, e acabou ali, não se fala mais no autismo e em outros transtornos. Visita há pouco tempo a secretária de saúde, eu não sabia que o Espírito Santo só tinha 9 neuropediatras. E desses 9 neuropediatras, somente 4 atendem pelo SUS. É um absurdo, um estado tão rico como o nosso. Temos uma demanda reprimida de milhares de crianças precisando do neuro, para ter, assim, acompanhamento do seu laudo, fechamento de laudo, e não conseguem. Recebo pedidos de várias famílias, várias mães em desespero, que está 1 ano, 2 anos, esperando uma consulta do neuropediatra. Então, levei também essa ideia que já estava pronta, através do governo do Estado, da Secretaria de Saúde, que é a telesaúde ou a telemedicina, que pode, de uma certa forma, não tem outra palavra a dizer, esse monopólio, né, tão poucos profissionais para a demanda tão grande. Hoje chega a custar, em alguns casos, mais de R$1.000 uma consulta do neuropediatra. E não tendo esse profissional pelo SUS, imagina quantas famílias estão aí à espera dessa consulta com esse profissional. Quero aqui também fazer um convite, eu e o meu colega deputado Lucas Scaramussa, sobre um seminário que vai acontecer, começou ontem até o dia 16, na cidade de Linhares. O tema é o autismo em nossas vidas, vai falar sobre vários temas ligados ao autismo. Temas esses que trarei sempre à tona nessa casa de leis. Conto com a ajuda dos colegas, porque quem vive, quem sabe, quem conhece a causa, sabe que a luta é grande. Temos aqui em Vitória a Mais, que faz um trabalho exemplar, um trabalho pontual com a causa autista. Temos as APAES, temos as Pestalozes, porém, sem ajuda efetiva do governo do Estado, de parcerias, não conseguiríamos êxito nessa causa que está tão evidente, a demanda está tão crescente e políticas públicas não estão acontecendo. Obrigado. Muito obrigado, deputado Alain. Quero saudar aí o nosso presidente, deputado Marcelo Santos, que está aí de forma virtual. Presidente, Vossa Excelência deseja fazer uso da palavra? Presidente Marcelo Santos. Acredito que não. Próximo, deputado Bispo Alves, está licenciado. Próximo, deputado Calegari, também licenciado. Próxima, deputada Camila Valadão. Deputada Camila Valadão. Não respondendo, deputado Capitão Assunção. Pois não, deputado Ari. Senhor presidente, só para registrar, Humberto, aluno da UF, está aqui, ele está coordenando o Fórum Nacional de Direito Político e Economia e está entregando o convite para todos os deputados, e com certeza os deputados que estão online também vão receber. Esse fórum vai ser no dia 30 de março, às 19 horas, no auditório do Tribunal Regional do Trabalho.
Então, ele está entregando os convites aqui para todos os deputados, todas as deputadas, e tenho certeza que vai ser um fórum importante e vai ter grandes debates em favor da política e também da economia. Muito obrigado, deputado Ari Pagung. Esse convite depois nós vamos fazer chegar a todos os deputados. Com a palavra o deputado Capitão Assunção. Vejam a importância que o voto tem na vida da nação brasileira. Se puder colocar o link aí, que agora há pouco eu tinha falado, no versículo bíblico que fala sobre a importância de o cristão reverenciar toda vez que encontrar ou se deparar com um descendente de Abraão, com alguém do povo de Israel. E nós estamos vivendo essa tragédia no Brasil, onde o Brasil, que tem laços históricos e econômicos importantes, construído no período do presidente Bolsonaro, com a nação de Israel e com as nações que prezam realmente pelos direitos humanos. E o Brasil, tragicamente, traz essa tragédia para o nosso solo. E, infelizmente, com a vênia da Marinha do Brasil, que é subordinada ao governo que hoje administra a nossa nação. Mas aqui eu deixei registrado, eu agradeço ao presidente pela oportunidade de ler o versículo. Não foi combinado, porque eu já ia fazer a minha manifestação sobre esse fato de o Brasil ceder para uma nação como a do Irã, que atenta contra os direitos humanos e deixa aportar em solo brasileiro um navio preparado para a guerra, modificado para a guerra, porque esse navio já foi um navio petroleiro. Alguns deputados falam, não, mas esse navio, não, já foi, agora ele é um navio de guerra. Mas nós sabemos que não é somente uma afronta que o detentor do maior cargo do Executivo brasileiro tentou fazer a Israel e aos Estados Unidos, que tem um povo também que, em muitos setores, são ligados à nação de Israel. Tem mais por trás disso do que somente uma afronta, do que ceder aos caprichos de uma nação como o do Irã, que atenta contra os direitos humanos. Tem por trás disso a renovação do armamento e das munições lá na Venezuela. E nós estamos sendo usados como porta de entrada de armamentos vindo das nações que apoiam o Irã e também do Irã, para aumentar o show de atrocidades ao povo sofrido da Venezuela. Esse é o principal objetivo. É por isso que eu aproveitei a grande oportunidade de abrir os trabalhos da Assembleia Legislativa através de um versículo que sempre vai estar lembrando o povo de Israel. Israel, até nesse dia, nessa matéria, ele fez até a própria nação de Israel, a embaixada de Israel fez um tweet, destacando essa covardia que a nação brasileira, através do seu presidente o Lula, fez com o povo de Israel. Eu vou tentar ler aqui brevemente, mas está lá no Twitter. Declaração do porta-voz do Ministério de Relações Exteriores de Israel. Israel vê a atracagem de navios de guerra iranianos no Brasil há alguns dias como um desenvolvimento perigoso e lamentável. Então nós estamos vendo essa tragédia acontecendo aqui, e eu volto a afirmar para todos vocês que estão me assistindo, não é somente uma afronta à nação de Israel, nem aos povos que combatem nações que pisam em cima da Declaração dos Direitos Humanos, mas é uma forma
de o Brasil resgatar o famigerado Foro de São Paulo e nutrir nações que matam os seus concidadãos, nutrindo com armas poderosas e sofisticadas, através dos nossos portos, através de navios de nações que matam as pessoas que querem somente se expressar, como a nação do Irã faz com as mulheres iranianas. E eu não vejo aqui uma feminazi defendendo isso, não vejo ninguém defendendo, mas aí a gente vê o erro no voto. Aonde nós estamos caminhando? Na hora que o Brasil libera um navio de guerra para trazer armas sofisticadas para continuar o sofrimento de uma nação que não consegue se libertar do mal maduro. E aí nós estamos sendo usados, e infelizmente, aí não é culpa da Marinha do Brasil, porque ela se submete ao poder do chefe do executivo. Nós recebemos essa lástima aqui no Brasil, navios de guerra iranianos, sofisticados, cheios de armas, para levar para o povo para o governo da Venezuela, para matar o povo da Venezuela. Obrigado, presidente. Muito obrigado, deputado Capitão Assunção. Com a palavra, deputado Coronel Wellington. Bom dia, senhor presidente, senhores e senhoras deputadas presentes, servidores, telespectadores da TV Assembleia. Nós estamos aqui, mais uma vez, para a honra e glória do nosso Deus, fazer uso da tribuna para acrescentar no que nós tivemos a oportunidade de falar ontem, da necessidade da região do Caparaó, do governo do Estado do Espírito Santo, estar apoiando as prefeituras municipais, fornecendo Revisol, que é um produto aplicado nas estradas rurais, e lá na nossa região tem a particularidade do relevo ser acidentado, de nós termos uma reforma agrária natural, na qual 50% das famílias residem também na zona rural, o que faz imprescindível o apoio para que o governo do Estado disponibilize para as prefeituras do interior do Espírito Santo, em particular do Caparaó Capixaba, desse produto que é muito importante para possibilitar que o trânsito ele aconteça de forma segura, garantindo a integridade física das pessoas, o direito de ir e vir, assim como o escoamento da safra e também a atividade turística. Nós reforçamos também uma cobrança que nós fizemos aqui ontem, a indicação, para que o governo retome as obras da Escola Técnica de Iuna, uma escola que tem sua estrutura às margens da rodovia S185, a saída do município de Iuna para Ibitirama, que com certeza será uma obra de muita importância para a educação na região do Caparaó. Nós sabemos que a educação é a única forma de nós pavimentarmos um futuro de uma forma digna, dando oportunidade e diminuindo as desigualdades. Da mesma forma, nós solicitamos que o governo faça intervenção junto ao município para que retome as obras da Escola Agrícola Familiar, com a área de aproximadamente 100 mil metros quadrados, uma infraestrutura que foi pensada pelo MEPS como pedagogia, no regime de alternância, os jovens da região do Caparaó indo para aquela unidade escolar, ter noções teóricas da agricultura, do turismo, do agroturismo, da piscicultura, da apicultura, de vários temas relacionados com a agricultura, com o agro, para que na ida para suas casas, no regime de alternância, uma semana na escola, uma semana nas suas casas, eles possam utilizar na prática os ensinamentos teóricos da escola. Nós também solicitamos aqui a intervenção e a atenção do Estado do Espírito Santo para que façam o recapeamento da rodovia que liga o município de Iuna ao município de Irupi, um asfalto muito ruim, péssimo estado, não condiz mais com as necessidades regionais,
de que nós temos que ter um acostamento, nós temos que ter uma ciclovia que possibilite as pessoas e os esportistas que participam do ciclismo fazer as suas atividades com segurança. Nós tivemos vários registros de pessoas que foram vítimas de acidentes fatais naquele trecho. Da mesma forma, nós indicamos a importância do governo retomar a obra já iniciada da BR-262 até a comunidade Laranja da Terra, comunidade importante na qual nós temos um dos maiores produtores de café arábica do Espírito Santo, da Alteringe, que é proprietário também do Adubo Eringe e que faz experiências com relação ao gado de corte Nelore na região. E ele, por si só, de forma voluntária, ele pagou o projeto, ofertou ao Estado do Espírito Santo e precisa que nós tenhamos atenção para com essa comunidade. Da mesma forma, nós indicamos aqui que o governo fizesse a pavimentação asfáltica da BR-262 até a comunidade Rio Claro, passando por Três Pontes, distrito São João do Príncipe, chegando ao Rio Claro, onde nós temos a Hidrolândia, o Poço do Egito, Cachoeira das Antas, diversos outros atrativos turísticos ali da região do Caparaó. Nós temos que fomentar o turismo, e nós só fomentamos o turismo com o poder público apoiando as iniciativas, os empreendedores, os cafés e as pousadas, mas com a infraestrutura necessária para que esse item, chamado turismo, ele possa se desenvolver com capacidade que nós sabemos que o nosso Estado tem a vocação natural para isso. Por fim, nós gostaríamos de, mais uma vez, contar com a sensibilização do governo do Estado do Espírito Santo para que, antes do dia 30 de março, onde ocorrerá a formatura de aproximadamente 40 aspirantes oficiais, que revejam o seu posicionamento quanto ao acolhimento de 11 dos alunos oficiais que vão formar aspirantes oficiais e que nós temos a necessidade nos quadros da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, para que o governo, só mais 30 segundos, senhor presidente, nós temos a necessidade da Polícia Militar acolher esses 11 aspirantes, esses 11 policiais militares, que serão fundamentais para a prestação de serviços de segurança pública para a sociedade capixaba. O presidente da Comissão de Segurança, deputado delegado Danilo Baense, tem conhecimento, já encaminhou algumas solicitações, algumas cobranças ao governo do Estado, enquanto Comissão de Segurança, e temos certeza que nós vamos ter o êxito em nossas demandas, uma vez que só temos um tenente Muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigado, deputado Coronel Wellington. Há poucos dias nós fizemos uma fala aqui, fizemos também na Comissão de Segurança, solicitando a colaboração do governo com relação à nomeação desses aspirantes oficiais. Aqui na matéria do jornal A Gazeta, Leonel Ximenes fala, temos apenas um tenente. Apenas um tenente, e o prejuízo será muito grande, um prejuízo de mais ou menos R$100 mil por aluno. Então eu conclamo aqui ao líder do governo, Dari Pagung, ao vice-líder Tiago Hoffmann, também ao presidente da Comissão de Constituição e Justiça aqui, Mazinho dos Anjos, também ao nosso secretário-chefe da Casa Civil, para que tenha um entendimento com o governador, no sentido de que ele nomeie todos esses policiais aspirantes oficiais que realmente os trabalhos estão completamente prejudicados por haver apenas um tenente. Deputado Dari Pagung, com a palavra. Não respondendo, deputado Deninho Silva. Senhor presidente, senhores deputados e deputadas, quem nos assiste na TV Assembleia, servidores da casa, hoje eu quero falar de um programa importantíssimo, criado pelo nosso amigo, querido irmão, prefeito Lorenzo Pasolini, onde eu tive a honra de estar sábado com ele, acompanhando esse serviço inédito na Prefeitura de Vitória, inédito.
nunca feito por nenhuma gestão que antecedeu o nosso prefeito Lourenço Pasolini. É o cartão VIX mais cidadania, Thiago Hoffmann. Cartão VIX mais cidadania. São mais de 14 milhões de reais investidos com recursos próprios. Com recursos próprios da própria prefeitura, sem a ajuda de governo federal, estadual, seja qual for o órgão competente, instituição. Frutos de economia, de cortes de privilégios, o prefeito vem fazendo história no município de Vitória. Desde Jardim Camburi a São Pedro, o olhar é o mesmo. Não importa se votou, se não votou nele, ou se votou, ele tem trabalhando para todos. Então, quero aqui enaltecer tanto o prefeito Lourenço Pasolini, como a secretária de Assistência Social, Cíntia, e toda a sua equipe. Ela vem fazendo um trabalho de excelência na Secretaria de Assistência Social. Prefeito Lourenço Pasolini implantou, junto com a secretária Cíntia, o cartão VIX mais cidadania. O que é isso? É um cartão onde a pessoa vai receber um benefício de R$ 112 por pessoa. Se a casa tem 10 pessoas, são 10 cartões. Se tem 5, são 5 cartões. E a pessoa ela terá o direito de compra. Ela não vai ganhar uma cesta básica, onde que a prefeitura escolhe o que ela vai comer. Ela que vai poder escolher o que ela vai comer, tendo dignidade. Ela vai poder chegar lá no supermercado, assim como nós fazemos também nossas compras, e vai poder comprar o que ela vai escolher, a carne que ela vai querer escolher, o arroz, o feijão, a fruta, os legumes. Isso sim é trabalhar em prol dos mais necessitados. Prefeito Lourenço Pasolini, quero aqui parabenizar Vossa Excelência por mais essa ação. Ação essa que eu tenho 40 anos de idade, fui líder comunitário por 2 mandatos, 3 mandatos, vereador por 2 mandatos, nunca vi gestão nenhuma, nem PSDB, nem PT, nem PPS, nenhuma gestão, nenhuma, fez a implantação desse programa com recursos próprios da Prefeitura de Vitória. Então nós temos que enaltecer esse trabalho, a imprensa tem que enaltecer, isso tem que ser passado no Jornal Nacional. Uma prefeitura que investe 14 milhões nos mais necessitados com recursos próprios, uma ação inédita, jamais vista no município de Vitória. Fica aqui o nosso reconhecimento e dizer para você, prefeito, que pode ter certeza que estaremos sempre juntos. Quero aqui aproveitar a minha fala, já foi embora, o vereador Juarez estava aqui presente lá agora há pouco. Quero cumprimentar meu amigo França, está aqui, que Deus abençoe vocês. Quero dizer que estamos há quase 40 dias de mandato como deputado estadual. Nós estamos trabalhando muito. Ontem eu tive a oportunidade, capitão Coronel Wellington, a quem eu tenho o maior prazer de poder fazer parte como deputado aqui com Vossa Excelência. E ainda mais que agora Vossa Excelência também faz parte da comissão antidroga, você é meu vice-presidente. Nós vamos trabalhar muito. Hoje eu tive a oportunidade de estar com Eugênio Risco, da Polícia Federal, superintendente. Tive com o Pestana, superintendente da Polícia Rodoviária Federal. Agora há pouco, 11 horas, eu vou estar com o Tarcísio, da DENARC, para poder falar com ele algumas pautas, entre elas também da nossa comissão. Nós já teremos aqui, para segunda-feira que vem, é isso, Ademir? Confirma para mim, segunda-feira que vem, a nossa comissão antidroga, às 11 da manhã, onde estará aqui junto conosco o superintendente da Polícia Federal, Eugênio Risco, que está fazendo um trabalho excelente nesse estado, destaque em todos os estados brasileiros, sobretudo no Brasil todo e no mundo. E eu quero já convidar os deputados estaduais e deputados para fazer parte, junto conosco, desse debate que nós vamos iniciar aqui a partir de segunda-feira. O Coronel Wellington já fica registrado aqui, o Assembleia já está sabendo, já confirmou sua presença. Nós teremos o prazer de receber nessa casa um delegado da Polícia Federal, bem conceituado, uma pessoa que tem todo o nosso respeito, que é o superintendente da Polícia Federal, Eugênio. Então, nós vamos trabalhar muito. Semana que vem já começamos a pautar e discutir e debater sobre a CPI dos combustíveis e cargas explosivas. Nós vamos trabalhar muito também nessa pauta também, em todos os estados do Espírito Santo, respeitando a todos, mas trabalhando de forma séria. E é isso, quero desejar a todos vocês, já que hoje é o último dia que nós vamos falar aqui, porque amanhã não tem sessão, já aproveito aqui, deputados, para desejar a todos vocês um final de semana e um início de final de semana de muita tranquilidade, paz no coração e muito trabalho e saúde. Obrigado. Muito obrigado, deputado Deninho Silva. Com a palavra, deputado doutor Bruno Rezende.
Doutor Bruno Rezende, não respondendo, com a palavra, deputado engenheiro José Esmeraldo. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, demais deputados presentes. Senhor presidente, hoje vou me reportar sobre a dificuldade que os moradores e moradoras do distrito de Guararema, em Nova Venécia, estão enfrentando com a falta de manutenção da torre de telefonia móvel que foi instalada na localidade a meu pedido no ano de 2014, conforme estamos mostrando aqui na foto. Isso foi em 2014, está aqui, mata a cobra e mostra o pau. Isso foi um grande avanço na região de Guararema, porque lá não tinha comunicação. Coincidentemente, em 2014, coincidentemente, na mesma época em que o atual secretário de Estado da Agricultura, Enio Bergoli, respondia pela mesma secretaria que hoje está novamente no comando. No dia 8 de fevereiro, numa quarta-feira, esteve comigo no meu escritório em Bento Ferreira o ex-vereador do município, da ambulância, e várias outras autoridades, várias outras pessoas que moram e que residem na região, que me trouxe a informação de que os moradores e moradoras de Guararema não estão tendo uma prestação de serviço adequada há bastante tempo, pois o sinal da torre, que ainda possui a cobertura via sistema 3G, oscila constantemente e, na maioria das vezes, os moradores não conseguem sequer realizar ligações, seja no modo convencional ou pelo WhatsApp. É importante dizer que as responsabilidades pela manutenção das torres de telefonia móvel são das próprias operadoras, pois as torres são delas e a Anatel monitora o funcionamento. Por isso, faço um apelo ao senhor João Luiz Tavares, gerente da unidade operacional da Anatel no estado do Espírito Santo, e ao gerente de infraestrutura e obras rurais da Secretaria de Agricultura, Patrick Silva Ribeiro, que resolva o quanto antes possível essa situação que estamos apresentando, providenciando a manutenção desta torre que está tornando impraticável a comunicação das famílias que residem na região do distrito de Guararema. Isso já vem acontecendo há bastante tempo. E eu aqui faço um apelo ao secretário de Agricultura, Enio Bergoli, que deve estar nos ouvindo, que entre em ação. Você, Enio, é um bom secretário. Eu quero te elogiar, mas se precisar te criticar, eu também vou te criticar. Porque é inadmissível que os moradores da região do distrito de Guararema, que são vários e várias localidades anexadas, são milhares de moradores, sejam desrespeitados. Isso é uma vergonha, isso é um absurdo. Ter lá uma torre que foi colocada, inclusive pelo Enio, é meu pedido, em 2014, funcionou maravilhosamente bem, e de uns 2 anos para cá está obsoleta, não funciona adequadamente. Por isso,
Enio, quero te pedir que você providencie junto ao setor competente da SEAG, e por que não dizer da Anatel, que você tem aí facilidade de chegar lá. Vamos resolver esse descalabro, esse absurdo, essa vergonha que está acontecendo lá no distrito de Guararema. O povo de Guararema não merece isso. O povo de Guararema, do distrito de Guararema, tem que ser respeitado, porque eles pagam suas contas em dia, são pessoas trabalhadoras, pessoas honestas, pessoas que merecem todo o nosso respeito e toda a consideração. E eu não vou aceitar. E eu não quero voltar aqui da tribuna da Assembleia, porque eu vou falar mais firme ainda do que estou falando hoje. Que não seja feita essa manutenção. É lamentável que a Anatel, no estado do Espírito Santo, e não venha fazendo esse gerente da Anatel, Patrick, o gerente da Anatel, né, seu João Luiz Tavares, não venha fazendo a manutenção e o povo fica ao Deus dará. Fica ao Deus, é um desrespeito. Eu sou ligado às pessoas, à região do distrito de Guararema. Acredito e confio. Fui o deputado, com certeza, que mais levou benefícios para essa grande região. E vou continuar levando. Mas agora eu faço esse pedido, esse apelo. Vamos resolver a questão fundamental, que é a comunicação. É lamentável. Uma torre linda, maravilhosa, colocada no alto do morro ali. Quem está em Guararema vê aquela torre linda, maravilhosa. E não está adequadamente dando o apoio necessário aos seus moradores quando querem fazer as suas ligações. Por isso, vou aqui concluir, porque eu acredito que 5 minutos é muito pouco para mim falar, mas já devo estar no tempo, fazendo esse apelo às autoridades da Anatel e também da SEAG. Tenho certeza que o Enio Berto, que é um cara responsável, pelo menos na época que eu conheci, era responsável, acredito que continua sendo, que agilize lá a manutenção. A região do distrito de Guararema não está sozinho. A eleição acabou, mas é como se fosse a eleição amanhã. Eu defendo essa população porque eles precisam de um apoio do deputado. E o deputado Zé Esmeraldo jamais vai abandonar os moradores do distrito de Guararema. São pessoas que eu conheço, muita gente ali, pessoas trabalhadoras, mas que precisam de um apoio do deputado, que precisa de um apoio da secretaria, que precisa do apoio da Anatel. Eu estou fazendo a minha parte. A minha parte é cobrando dos órgãos. Como deputado, eu tenho a obrigação e o dever de fiscalizar. Estou fiscalizando. E eu quero ver se com no máximo 15 dias, ou talvez menos, isso vai continuar do mesmo jeito. Eu espero que resolva, para evitar que o deputado Zé Esmeraldo, lá da tribuna, porque eu vou fazer minha fala agora lá da tribuna da Assembleia, vou lá para agradecer, mas também vou lá para criticar se necessário for. Nós não podemos aceitar esse descalabro. Nós não podemos aceitar que o órgão público, né, a Anatel, a Secretaria de Agricultura, ela não dê atenção à população do distrito de Guararema. O deputado Zé Esmeraldo vai, com certeza, voltar a esse mesmo assunto. Para agradecer, quero agradecer, a partir do momento que vocês resolverem lá. Então, esse é o pedido que eu estou fazendo aqui hoje, nesta quarta-feira, dia 15 de março. Muito obrigado, deputado Zé Esmeraldo. Obrigado ao nosso presidente interino, que não falta uma sessão. Parabéns ao
ao deputado Danilo Baense, delegado Danilo Baense, que é um cara que sempre está presente e é um deputado realmente que merece todo o nosso respeito. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Zé Esmeraldo. Com a palavra, o deputado Gandini. Bom dia, nossos deputados. Bom dia, presidente. Peço a tolerância que foi dada ao deputado Zé Esmeraldo. Hoje eu quero tratar, deputado Capitão Assunção, de um tema que a população realmente vem sentindo demais. Estive recentemente, deputado Danilo Baense, numa audiência pública convocada por moradores da região da Grande São Pedro para tratar de transporte público, algo que vem sendo bastante criticado. A gente, naquela reunião, ouviu diversos moradores, inclusive citando ônibus que não passam, atrasos, percursos que foram alterados sem uma prévia comunicação. É um desafio enorme, eu sei, o transporte público no mundo, mas aqui no Espírito Santo nós subsidiamos quase 250 milhões de reais para as empresas de transporte público. Existe um subsídio que aumentou da pandemia, hoje foi tema do Bom Dia Espírito Santo, falando que aumentou da pandemia de 160 para 200 e poucos milhões de reais, 250 quase milhões de reais. E isso a gente precisa, além de fiscalizar, exigir um transporte público de qualidade. Aquelas pessoas na região da Grande São Pedro que têm que deslocar mais de quilômetro para pegar um transporte público. Então, queria me somar. Foram feitas várias promessas, deputado Capitão Assunção, deputado Lucas Polese, foram feitas várias promessas que vão resolver a situação naquela região especificamente, mas, sabendo que esse não é o problema específico daquela região, nós fizemos a proposta de uma frente parlamentar para discutir a dignidade dentro do transporte público no Estado do Espírito Santo, e peço o apoio dos nossos colegas que a gente possa assinar essa frente parlamentar, para que a gente possa discutir esse assunto com mais frequência aqui na casa. E o transporte público é tema também importante em São Paulo. Recentemente, eu não sou a favor do governo entrar em todas as áreas, não. Acho que o governo, a gente precisa de um Estado mediador, não do Estado interventor em todo o processo. O Estado mediador, que quando vê o problema, ele vai lá e faz a sua intervenção, mas com a vontade de resolver o problema e não de atuar naquela área específica. E nós temos um avanço tecnológico muito grande que permitiu aplicativos a vir e ocupar um espaço importante dentro da questão do transporte urbano. E nós estamos vendo pessoas sendo exploradas por alguns aplicativos de transporte público. As tarifas chegam a 40%. Os aplicativos, eles funcionam de forma que na hora do dinâmico, em que mais pessoas precisam, eles mudam o preço para ganhar em cima das pessoas. É como aquele pessoal lá de Camburi, que pegou aquela chuva, que venderam a água a R$90. Na hora que eles mais precisavam, aumentaram o preço da água. É isso que está acontecendo com o transporte de aplicativo no nosso estado e no Brasil em geral. O governo de São Paulo criou agora, para fazer uma intervenção pontual, criou um aplicativo onde ele fixa um valor de ganho para a pessoa que está fazendo o transporte e fixa um valor de administração para entrar no mercado e mediar uma situação que está abusiva. Como o controle é internacional, nem é no Brasil que funciona esse controle, o dinheiro, inclusive, vai saindo do nosso país. Como o controle é internacional, até ditar regras aqui nós temos dificuldade. Eles entram simplesmente. Por exemplo, hoje eu vi um caso que implantaram mototáxi através do aplicativo. Não sou contra implantar, mas precisamos regulamentar. O pior dos mundos é não ter um mínimo de regulamentação para dar segurança às pessoas, tanto que utilizam o serviço. Então eu defendo que a gente possa, que o governo do Estado do Espírito Santo possa encampar junto com o governo de São Paulo esse aplicativo. Lá eles estão chamando de MobZap,
Mob Zap São Paulo, que o governo do Estado do Espírito Santo, e aí o líder do governo não estou vendo aqui agora no momento, mas que a gente possa ter, no governo do Estado do Espírito Santo, uma parceria com o governo de São Paulo, para que a gente diminua esse processo de exploração por só existir essas empresas internacionais que estão praticando preços abusivos nos momentos em que as pessoas mais precisam do transporte público. Então, essas eram minhas palavras. Eu acredito que a tecnologia deve vir para somar e não para retirar das pessoas. Sabemos, claro, a pessoa que investiu nessa tecnologia, que inventou essa tecnologia, ela tem o direito de ganhar o dinheiro pela sua invenção. Não temos dúvida disso. Mas nós precisamos mediar, o governo precisa mediar. Ela não pode deixar que isso fique abusivo. Isso fica abusivo. Hoje, o motorista do aplicativo, ele tem uma taxa maior quando tem mais movimento. E o usuário também tem que pagar mais quando ele mais precisa, quando tem mais demanda. Enfim, eu acredito que o governo precisa fazer uma mediação. E aí, inteligentemente, o governo de São Paulo criou um aplicativo em que ele entra como mediador e como concorrente desses outros aplicativos para criar uma situação de mercado mais equilibrada, que eu acho que é a função do governo, principalmente quando se trata de saúde, educação, segurança e transporte público. Acho que o governo deve intervir claramente no processo mediador. Obrigado a todos. Obrigado, deputado Gandini. Com a palavra, deputado Hudson Leal. Não respondendo, com a palavra, deputada... Senhor presidente, pela ordem, senhor presidente. Pois não, deputado Hudson Leal. Não, eu não vou declinar da fala, tá certo? Ok, muito obrigado, deputado Hudson. Com a palavra, deputada Irine Lopes. Deputada Irine Lopes, não respondendo. Com a palavra, deputada Janete Sá. Bom dia a todos e a todas, deputado Danilo, que preside essa sessão, colegas deputados e deputadas do plenário, todos que nos assistem, servidores da Assembleia, meu bom dia. Ontem, dia 14 de março, foi o Dia Internacional dos Animais, especialmente dos animais domésticos, domesticáveis e domésticos. E foi um dia que a gente não tem muito o que comemorar, porque nesse final de semana, na sexta-feira, nós tivemos que resgatar, só nesse final de semana, um animal em Jardim da Penha, um animal altamente debilitado, teve a recusa, inclusive, de retirada do animal do local por parte da tutora, que era uma pessoa em condição de rua. E nós acabamos com a polícia, conseguimos resgatar esse animal, junto com a Prefeitura de Vitória, e levar o animal para tratamento. Quando chega no sábado ainda, nós temos outro, no sábado não, na segunda-feira, nós temos outro episódio, no bairro Alto Laje, um animal com a cara totalmente destruída a um lado dela, com miíase, que são larvas de mosca, comendo o animal vivo, e o tutor desaparecido. A gente tentou localizar o tutor e não conseguiu a contento, ou seja, tivemos também que resgatar o animal para poder esse animal ser tratado. Ele foi resgatado pela Prefeitura de Cariacica, o bairro Alto Laje fica na Prefeitura, fica no município de Cariacica, e conseguimos dar um conforto melhor, pelo menos um tratamento, esse animal sair do sofrimento, porque estava sendo consumido em vida por larvas. Ontem, outro problema, que tivemos que nos deslocar, porque na terça-feira à noite, na segunda-feira à noite, um vídeo viralizou de uma moradora do bairro Vila Graúna, também no município de Cariacica, espancando covardemente
um filhote de cachorro, mas assim, ela teve um acesso de raiva e batia no animal que, se não houvesse os gritos das pessoas em volta, ela tinha matado o animal por espancamento desse animal, e não fez isso só com este animal. Segundo informações da vizinhança, ela já cometia essas atrocidades com mais diversos animais. Nós também estivemos no local e conseguimos resgatar o animal, e essa pessoa, ela foi apresentada à polícia. Ela ainda estava no flagrante, mas a apresentação acaba facilitando para essas pessoas, está respondendo, infelizmente, em liberdade. Todos foram indiciados, foram chamados pela polícia da ambiental, mas respondem em liberdade, infelizmente, essas situações de maus tratos. Mas o caso mais emblemático e que precisa ser lembrado no dia de hoje foi o caso do apartamento da morte, que aconteceu há cerca de 2 anos atrás, no município de Vila Velha, onde uma jovem, filha de uma protetora muito conhecida do estado, que morava no município da Serra, a mãe dela, junto com o pai, se diziam protetores. No entanto, a filha, ela ficava com os animais em um apartamento no centro de Vila Velha, e esses animais, a maior parte deles morreram por inanição e sede, e 5 que sobreviveram praticando canibalismo, comendo a carcaça dos animais mortos. Uma barbárie que, no entanto, até os dias de hoje, gente, pasmem, não foi resolvida. Está lá, nos escaninhos do Poder Judiciário, não se julga a questão. O Ministério Público demorou muito para poder denunciar o fato, acabou indo para o Poder Judiciário e até hoje nada foi feito. Ela deu uma de que é viciada em drogas, que gastou inclusive 10 mil, que resgatou na vaquinha eletrônica, e a gente precisa ficar atento a isso, para quem que vai ajudar, que resgatou e gastou em baladas, balas e drogas. Ou seja, um caso claro de maus tratos, um caso flagrante de que essa mulher precisa ser punida com a prisão. No entanto, as autoridades jurídicas, judiciais de nosso estado permanecem nessa demora, nessa postergação para julgar. Vai acabar o processo, ele passando os prazos, e essa mulher que cometeu essa atrocidade, esse crime, sendo inocentada. Eu quero chamar a atenção aqui para isso, porque em pleno dia internacional dos animais, questões como essas não podem acontecer. Criminosos na causa animal que maltratam animais precisam ser presos, e a prisão é de 2 a 5 anos de prisão. Essa questão, ela precisa ser levada a sério. Felizmente agora, e eu falarei nos próximos dias, já disse aqui, nós conseguimos, com muito trabalho, existe o convencimento do governo em fazer um plano estadual de controle e bem-estar animal, projeto que eu apresentei aqui, que o governador já tem em mãos, que o secretário de Meio Ambiente também já tem, e que em breve estará sendo implantado em todo o estado do Espírito Santo, por adesão dos municípios, com financiamento do estado, gerenciamento e fiscalização dos municípios. E falarei melhor sobre esse assunto nas próximas sessões. Muito obrigado, deputada Janete Sá. Conceda a palavra ao deputado João Coser. Não respondendo, conceda a palavra ao deputado Lucas Polezi. Pode soltar o vídeo. São preconceituosos, eles têm horror à política de cotas. Eles têm horror à vida progressista. Eles têm horror a isso. Eles são direita. Ainda usam o nome de Deus. Esses letras usam o nome de Deus. Um falso evangélico. Eu sei o que é Deus. Se não fosse Deus, eu não estava vivo hoje. Eu sei o que é Deus.
que é Deus sozinho numa cela 22 horas por dia. Esse cara não sabe nada do que é Deus. Isso é um anticristo. Esse cara vai prender mulher. Quantas mulheres eu vi presas de presos da Lava Jato? Quantos filhos? Quantos irmãos? Método fascista. Eles são de direita. Tá ligado? Ah, tá. Essa é a falência moral do nosso país. O pior bandido da história do Rio de Janeiro. Um corrupto confesso. Não é simplesmente um cara que foi condenado por corrupção, não. Mas um cara que, diante de um juiz, diante do Ministério Público, assumiu: eu sou ladrão. Condenado a mais de 400 anos de cadeia. Solto pela nossa vergonhosa justiça, desfrutando dos milhões que roubou, dando entrevistas, se vitimizando e culpando os outros pela própria corrupção. É a falência moral do nosso país. É ou não é de dar vergonha de ser honesto viver no Brasil, cara? Ter que assistir um papelão disso aí. Enfim, esse é o Brasil, é o país que a gente vive. Ao mesmo tempo, a gente tem um deputado aqui nessa casa que tem que usar tornozeleira eletrônica, impedido de dar entrevista, enquanto esse aí pode. Impedido de ter rede social, enquanto esse aí pode. A nossa justiça está falida, gente, está falida. Eu saio de casa, eu tenho vergonha de tudo que a gente está vivendo. Está tudo corrompido. Enfim, eu lamento que o capitão Assunção tenha que pagar essas penas, não pelos crimes de corrupção que o Sérgio Cabral foi condenado, mas pelo crime terrível de opinião. O nosso país acabou. Ontem eu vi deflagrada aqui no Espírito Santo a Operação Unipresente. Por que será do nome? É porque a corrupção está presente em todos os lugares, até mesmo aqui. 74 dos 78 municípios do estado envolvidos em fraudes em licitação, desvios, que ocorrem desde 2002 e somam 165 milhões de reais, que deveriam estar sendo aplicados aí nas diversas áreas de extrema necessidade do nosso estado. Na saúde, a gente está vendo vários hospitais em Vila Velha, na Serra, por todo o estado, com carência na saúde, pessoas ficando nos corredores, pessoas tendo que dormir nos hospitais para ter um atendimento, mas os corruptos lavando milhões e milhões de reais do nosso estado. É vergonhoso, eu não sei como que essa galera dorme com a consciência tranquila em casa, mas como disse aqui o nosso Sérgio Cabral, ele conhece Deus. Sabe mais quem conhece Deus? O diabo, eu não tenho dúvida, o diabo é crente, o diabo acredita em Deus, o diabo acredita na existência de Jesus. Enfim, pessoal, é lamentável tudo que a gente tem visto no nosso Brasil, a vitória da corrupção, a vitória dos corruptos, a vitória de um sistema deformado que privilegia a desonestidade e os maus caráteres. É lamentável. Essa é a minha fala de hoje. É um luto pelo Brasil e um luto pela dignidade nesse país. Parabéns, Sérgio Cabral. Você venceu, a corrupção venceu. O nosso presidente é um bandido condenado e todo mundo aqui tem que fazer papel de idiota, como se tudo tivesse acontecendo na mais pura normalidade. Um abraço, presidente. Obrigado aí pela oportunidade de prestar a indignação que eu sinto todos os dias de viver nesse país. Muito obrigado, deputado Lucas Polezi. Nós somos também solidários ao capitão Assunção, como também ao ex-deputado aqui, Carlos Von, que está passando por situação de muito constrangimento junto à sua família, inclusive usando calça comprida dentro de casa, porque ele mora com a mãe e com a filha, para que a mãe não veja e a filha também. Lamentável. Com a palavra agora o deputado Lucas Escaramuça. Não respondendo, deputado Marcelo Santos, que está em missão especial fora, representando essa casa. Deputado Mazinho dos Anjos. Não respondendo, deputado Pablo Muribeca.
Não respondendo. Deputada Raquel Lessa. Não respondendo. Deputado Sérgio Meneghelli. Deputado Sérgio Meneghelli, abre o som, por favor, que nós estamos lhe vendo, mas não estamos ouvindo. Continua sem som, deputado. Continua sem som. Deputado Sérgio Meneghelli, considerando que Vossa Excelência está com problema do som, eu solicito que desligue o equipamento e religue novamente. Eu vou passar para o próximo e no final Vossa Excelência faz uso da palavra, ok? Com a palavra o deputado Teodorico Ferraço. Senhor presidente, senhores e senhoras deputados, eu ouvi o pronunciamento do coronel Wellington de Iuna. Quero ficar solidário integralmente com as suas reivindicações. Ele que foi, sem dúvida alguma, um dos maiores prefeitos de toda a história de Iuna. Só para pedir a ele que, por um equívoco, ele falou tudo. Só esqueceu de falar que a UTI da Santa Casa, que ele teve uma participação fantástica, inclusive quando o prefeito recebeu 5 respiradores artificiais, enviado pela deputada federal Norma, através do Ministério da Saúde, dizer que nós temos que continuar essa luta pela UTI da Santa Casa de Iuna, e nós estamos juntos. E que já demos início, através da frente parlamentar, sobre a paralisação da escola técnica, lá onde receberemos breve as informações do DR e do Tribunal de Contas, porque aquela obra se encontra paralisada há tanto tempo. E ele, como um membro da nossa frente parlamentar, ele vai ser o relator do processo, porque Iuna está muito bem representado nesta Casa de Leis. Senhor presidente, senhores deputados, foi constituída a frente parlamentar e eu fui eleito presidente. E o secretário executivo é o deputado Danilo Baense. Nós vamos fiscalizar os problemas e os motivos de tantas obras paralisadas no Espírito Santo e aumentaremos o nosso regime de prudência, com muita prudência, de fiscalizar, juntamente com os demais deputados que assinaram a frente parlamentar, uma fiscalização rigorosa de todas as obras do Espírito Santo, as que estão paradas e as que estão sendo desenvolvidas. Nós esperamos fazer um trabalho muito correto, muito honesto, independente, livre de qualquer pressão, e sendo assim, a frente parlamentar já está trabalhando e já está recolhendo dados, está pedindo informações, e a qualquer momento nós já daremos notícia dos primeiros resultados e convocando uma reunião. A primeira já vai ser na próxima semana, vai ser segunda ou terça-feira, no Tribunal de Contas, que eu aproveito para convidar os demais deputados em horário que a presidência vai informar na segunda-feira. Vai ser segunda ou terça, um encontro para conhecer todos os processos que estão com obras paralisadas e obras conveniadas entre Estado e Prefeitura Municipal. No mais, eu deixo aqui o meu abraço cordial e gostaria, senhor presidente, de fazer aqui um apelo. Endereçar, em nome da Assembleia Legislativa, um ofício ao ilustre e respeitável ministro Moraes, do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que reexamine a situação de todos os capixabas que estão realmente na linha de processos sobre a sua respeitável direção, o Supremo Tribunal Federal, e especialmente os jornalistas presos e vereadores, e particularmente os 2 deputados, um ex-deputado e o atual deputado, que já está na hora de rever e dar o direito de defesa independente do uso da tornozeleira eletrônica, que realmente humilha um cidadão no uso desse instrumento que é utilizado para uns e para outros não.
é um apelo que esta casa deve se dirigir, e eu quero pedir ao deputado Danilo Baense, que está presidindo a sessão nesse momento, para, juntamente com o ilustre presidente Marcelo Santos, que se dirija um apelo ou se marque até um encontro com o ministro para pedir que se faça, então, o julgamento, dê o direito de defesas, porque o prazo e o tempo está muito longo e não é comum, né, a prisão sem ouvir os acusados. Deixo aqui o meu abraço para todos e até segunda-feira, se Deus quiser. Muito obrigado, deputado Teodorico Ferraz. Estamos definindo aí o requerimento de Vossa Excelência e a assessoria da mesa irá adotar as providências. Quero parabenizá-lo também pela luta em prol da Santa Casa de Una e também de Cachoeiro do Itapimirim. Luta incansável de Vossa Excelência. Muito obrigado, deputado. Passa a palavra agora ao deputado Thiago Hoffmann. Eu entendi que ele vai me... Deputado Sérgio Meneghelli, após aí a palavra do deputado Thiago Hoffmann, nós passaremos a palavra a Vossa Excelência. Senhor presidente, senhores e senhoras deputados, deputadas, a todos que nos assistem pela TV Assembleia, pelas nossas redes sociais, todos os servidores desta casa. Eu hoje venho a essa casa, em primeiro lugar, senhor presidente, agradecer aos deputados, mais um projeto de lei aprovado, agora em que nós colocamos Marechal Floriano como a capital do Espírito Santo das orquídeas. Marechal, uma cidade de turismo, né, nosso turismo de montanha, que cresce a cada dia, gerando cada vez mais emprego e renda por esse estado. Marechal, uma cidade que vem se desenvolvendo, assim como Domingos Martins e Venda Nova, com produtos do agroturismo de altíssima qualidade, produção de biscoitos, embutidos e diversos produtos, e também se destaca, assim como Venda Nova e Domingos Martins, mas em especial Marechal, pela produção de orquídeas. Então, Marechal agora recebe oficialmente o título de capital estadual das orquídeas. Então, eu quero agradecer a todos os deputados que votaram o projeto e dizer que a cidade de Marechal com certeza vai ficar muito feliz em relação ao projeto. Deixo um abraço aqui ao prefeito Cacau Lorenzoni, aos vereadores, né, ao Cezinha Ronque, que é o presidente da Câmara. Em nome do Cezinha, agradecer a todos os vereadores que lá também apoiam essa iniciativa e essa produção em Marechal Floriano. Quero também, senhor presidente, dizer que o Espírito Santo, no Espírito Santo, desde 2019, está ocorrendo, senhor presidente, uma verdadeira revolução silenciosa na mobilidade urbana da nossa Grande Vitória, graças às ações lideradas pelo governo do estado, pelo governador Renato Casagrande. Nós tivemos, e falo disso hoje, senhor presidente, porque nós tivemos no dia de hoje o evento teste do aquaviário, que vai, graças a Deus, retomar o seu funcionamento muito em breve. Então, nós, além do aquaviário, estamos fazendo a ampliação da terceira ponte com a ciclovia da vida, que vai salvar vidas, mas também vai permitir ali, senhor presidente, uma mobilidade importante, usando a bicicleta, para que as pessoas possam atravessar entre Vitória e Vila Velha usando a bicicleta. O aquaviário também permitirá, além do transporte de pessoas, o transporte das bicicletas. Então, a pessoa vai poder ir de bicicleta até o aquaviário, atravessar com a bicicleta e usar a bicicleta na cidade de Vitória, Vila Velha ou Cariacica. Além disso, o governo do estado já entregou a obra do Portal do Príncipe, a entrada sul, para facilitar a mobilidade de quem vem de Vila Velha e de Cariacica e entra na nossa capital. E estamos muito próximos, provavelmente agora em maio, o governo do estado deverá entregar também a obra da entrada de Carapina, ali em frente ao Vitória Parte, fazendo aquele viaduto que vai melhorar significativamente a entrada norte da cidade de Vitória, melhorando a circulação das pessoas entre Vitória e Serra. Então, senhor presidente, essa revolução planejada no primeiro mandato do governador Casagrande, que nós começamos a colocar em prática no mandato anterior, que se encerrou agora em 2022 e que agora essas obras estão ficando de pé e vão ser inauguradas. Um trabalho com planejamento,
um trabalho com organização financeira e que agora entrega uma nova grande vitória em termos de mobilidade, para que as pessoas possam se locomover, para facilitar o transporte de produtos, para facilitar a geração de emprego e renda. Então nós vamos aqui o tempo inteiro exaltar essas obras, agradecer a visão do governador Renato Casagrande. Quero também aqui dizer que foi muito importante e fico muito feliz de ter participado, enquanto secretário, do planejamento de todas essas obras e agora como deputado aqui para apoiar a construção dessas obras e a continuidade. Nós vamos ter BRT em Vila Velha, na Carlos Lindenberg, vamos ter outras obras importantes de mobilidade, aeroporto de Cachoeiro de Itapemirim, que é uma demanda para nós termos um aeroporto regional em Cachoeiro. Nós vamos ter outras obras muito importantes de mobilidade, não só na Grande Vitória, mas também pelo interior do estado, transformando a nossa logística, facilitando a produção, facilitando a vinda de investimentos de fora do Espírito Santo para cá, e com tudo isso a gente vai criando um novo estado do Espírito Santo, moderno, novo porto também da Imetame. Quero parabenizar a atitude empreendedora do Ettore, que é um empresário importante da região de Aracruz, do Espírito Santo e do Brasil, e dizer que com isso a gente vai colocando o Espírito Santo na sua vocação logística, inserido de maneira forte, fazendo com que aquilo que passa pelo Espírito Santo facilite a vida de quem está fora do Brasil e de produtos que chegam para os brasileiros de toda a parte, de norte a sul desse país. O Espírito Santo vai cada vez mais aumentando a sua vocação, graças a esse trabalho integrado, iniciativa privada, gestão pública. Essa Assembleia, Coronel Wellington, tem um papel fundamental, porque muitos desses projetos, incluindo o orçamento, passa por aqui, mas tem a condução no executivo do governador Renato Casagrande, que faz um excelente trabalho e vai levando esse estado para um outro patamar. Muito obrigado, senhor presidente. Encerro a minha fala. Deputado Tiago, gostaria, a título de informação para a população, que Vossa Excelência informasse qual é o itinerário das lanchas, né, do aquaviário agora, porque a população é muito curiosa com relação a isso, então seria a título de informação, como também se a terceira ponte será mantida com duas faixas de veículo ou 3 em cada sentido. A terceira faixa, senhor presidente, terá 3 faixas em cada sentido, né? Uma exclusiva, uma para transporte dos ônibus e 2 para os veículos em cada sentido, mais a ciclovia. O aquaviário, o itinerário exato, eu não sei lhe precisar, mas ele vai, a primeira fase é Cariacica, Vitória, Vila Velha, Vitória, mas ele tem, ao todo, o planejamento dele é para 7 estações, pegando Cariacica, centro de Vitória, até Praça do Papa, ali a antiga estação do Dom Bosco, onde nós vamos completar ali 7 estações, fazendo uma espécie de costura pela Baía de Vitória. O aquaviário vai indo e voltando, e aos fins de semana, senhor presidente, uma outra vocação importante que eu ia me esquecendo, muito pertinente a sua pergunta, o aquaviário vai poder ser usado para as atividades turísticas, fazendo com que tenha passeio de pessoas ali pela Baía de Vitória. Muito obrigado, deputado Tiago Hoffmann. Com a palavra o deputado Vandinho Leite, não respondendo. Com a palavra o deputado Zé Preto, não respondendo. Com a palavra o deputado Sérgio Meneghelli. O som agora tá? Agora estamos ouvindo muito bem, Vossa Excelência. Pode falar. Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores vereadores, eu queria nesse momento fazer um apelo especial ao secretário de Segurança do Estado a respeito da situação caótica que a nossa região, principalmente Colatina, está tendo em termos de segurança. Para que vocês tenham uma ideia, esse ano já registramos 8 homicídios. Em 2019, o primeiro homicídio em Colatina foi no início de março. E, quer dizer, depois que houve uma mudança, não sei o que houve na polícia em Colatina, que nós enfrentamos uma pandemia com mais segurança. No meu mandato teve ano, que o ano todinho nós tivemos 11 casos de homicídios. Nós estamos hoje com 2 meses e meio do ano e já temos 8, sem falar o número de assalto. Os bandidos em Colatina, à luz do dia, à noite, diante das câmeras das residências, porque as câmeras aqui públicas funcionam muito mal, eles estão jogando pedras e roubando, principalmente em relojoaria, em lojas de celulares. Então, Colatina é uma cidade que tem uma população
população em torno de 130 mil habitantes, mas não podemos esquecer que é uma cidade polo, que nós temos uma população que tem dia que ultrapassa 250 mil habitantes, devido à proximidade de várias cidades pequenas, principalmente o leste de Minas, que frequenta, que usa a saúde, que faz compra em nossa cidade. Então, é uma coisa muito importante. Se for preciso, eu vou pedir, inclusive, aos vereadores de Colatina que marquem uma audiência pública, que possamos discutir com todas as autoridades da segurança o que está acontecendo com a nossa Princesinha do Norte, que sempre foi elogiado por ter um desenvolvimento com sustentabilidade, um crescimento organizado, e agora a gente vê as pessoas estão deixando de sair à noite, inclusive algumas de caminharem depois das 6 horas, porque estão sendo agredidas. E olha que a pior fase de Colatina, que nós atravessamos aqui de segurança, que inclusive a população de rua aumenta, é quando começa a coleta do café. E ainda não houve essa coleta. Então, a minha preocupação é muito grande para que a nossa situação não fique insustentável. Eu agradeço a todos e queria parabenizar a deputada Janete Sá por esse trabalho que ela vem fazendo em defesa do animal, que nós queremos ajudar, porque realmente o que tem vida tem que ser respeitado. Não importa que seja um ser humano, que seja um cachorro ou qualquer animal. E eu também gostaria de me solidarizar, eu não sei o direito porque o capitão Assunção está com a coleira, mas eu gostei da iniciativa do deputado Teodorico Ferraz para a gente fazer esse apelo ao ministro Alexandre Soares. Se for preciso, vamos fazer um ofício e todos os deputados assinarem, porque realmente é desconfortável a gente estar no plenário sabendo que um companheiro nosso que é atuante, que tem trabalho nesse estado, esteja passando por esse constrangimento. Fica aqui minhas palavras e desejo a todos um final de semana maravilhoso, que a vida os trate bem. Muito obrigado, deputado Sérgio Meneghelli. Realmente o problema da segurança não é somente aí em Colatina, mas nos demais municípios do estado do Espírito Santo. Nós temos cobrado intensamente do governo com relação à reposição do efetivo da Polícia Civil e da Polícia Militar. E para agravar ainda, durante a noite, as noites, finais de semana e feriados, nós não temos delegado aí nessa cidade, nas demais. E o efetivo também bastante reduzido em virtude do teleflagrante. E aproveito também, deputado Sérgio Meneghelli, para convidar a Vossa Excelência, já que Vossa Excelência falou aí na audiência, né, lá em Colatina, no dia 30, agora 30 de março, a Comissão de Segurança e Combate ao Crime Organizado da Assembleia Legislativa estará realizando uma audiência pública em Colatina. Vossa Excelência já está convidado para essa audiência. Tá? Muito obrigado pelas suas palavras. Coronel Wellington, nós já encaminhamos aquela solicitação com relação aos aspirantes, encaminhamos uma mensagem ao governador do estado agora mesmo, encaminhei também ao secretário de Segurança e também ao secretário-chefe da Casa Civil, né, fazendo uma solicitação de que realmente o governo precisa de aproveitar mais esses 11 aspirantes, porque a situação realmente é calamitosa com apenas um tenente. Muito obrigado a todos. Nada mais havido a tratar, vou encerrar a presente sessão, antes, porém, convoco os senhores e senhoras deputados para a próxima, que será ordinária, segunda-feira, dia 20/3/23, às 15 horas, para o qual designo expediente o que ocorrer, ordem do dia, a mesma pauta da presente sessão, exceto as matérias votadas hoje. Está encerrada a sessão e que Deus continue nos abençoando. Os deputados aprovaram agora, durante a sessão desta quarta, o projeto do governo do estado que reestrutura o FUNPAES. O Fundo de Apoio é um fundo estadual de apoio à educação infantil e ensino fundamental do Espírito Santo. Segundo o governo, o objetivo desse projeto é desburocratizar a liberação de recursos financeiros aos municípios, para esses municípios aplicarem na área educacional, na realização de obras e na compra de equipamentos. Mais informações sobre os trabalhos de hoje e também sobre os debates você pode conferir no nosso site e também às 10 da noite no Jornal Panorama. Continue ligado na nossa programação TV Assembleia, mais perto de você.